Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Protestante, não precisa ficar desesperado, cara. Se tem protestante lendo a patrística, reconhecendo a história da igreja e voltando para a igreja, você deveria estar feliz, porque essas pessoas elas buscaram o caminho da salvação, que é um só caminho. João 14,6, ninguém vê um pai se não passar por mim. Então, ninguém vê um pai se não passar por essa esposa do Senhor, pela tradição, pela história da igreja a quem foi confiado. Ah, mas eu me tornei protestante porque eu li a patrística. Você tem que tomar vergonha na cara e entender que a patrística é católica. Você tem que entender que a patrística é a visão dos pais da igreja, sucessores que caminharam com os apóstolos e defenderam a igreja e morreram pela igreja. Como eu vou me tornar protestante meditando a patrística? Como eu vou me tornar protestante? Eu estou convicto que eu sou protestante porque eu li a patrística, a história da igreja. Não tem como, cara. Porque a história da igreja, Irineu de Leão, Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, São Clemente, Tertuliano, são todos católicos. Eusébio de Cesareia. Vou dar um pause aqui para mim pegar aqui algumas patrísticas para a gente entender um pouco essa visão protestante. Uma coisa interessante, voltando ao vídeo aqui, ó. Padre apologista. Olha só. Se eu começar a ler isso aqui, degustar, eu vou entender a história. Eu vou entender a origem da Igreja Católica. Como eu vou me tornar protestante se a patrística é católica? Eusébio de Cesareia, história eclesiástica, também patrística, católica. Como eu vou ler essa patrística? Eu vejo ali, mostra que Pedro foi pregado de ponta cabeça, onde Pedro ficou 25 anos ali em Roma, onde Saulino foi sucessor. Aqui, ó, como eu vou me tornar protestante estudando conteúdo que os pais são católicos, são bispos da igreja que deram a vida, derramaram o seu sangue por essa igreja, como por exemplo Santo Irineu de Leão, contra a heresia. Santo Inácio de Antioquia diz que a igreja é católica, que está o bispo, etc. Não tem como, cara. Vou usar. Claro que eu não vou reagir todo o vídeo dele, que é 40 minutos, a groselha do Bruno Lima. A história da igreja me tornou um protestante mais convicto. Agora eu quero que você me prove um pai da igreja defendendo esse princípio protestante. Se Lutero tivesse vivo, será que Lutero ia concordar com essas divisões, com essa loucura que tem hoje em dia? Me prova um pai da igreja abundando ou defendendo esse princípio seus protestantes. Essa questão, porque quando eu tive contato inicialmente com a apologética, a princípio o meu interesse era principalmente me munir de argumentos em prol da fé cristã contra o neoateísmo, que na época era muito forte na internet e que atualmente, infelizmente, voltou a crescer também. Mas, na medida em que a gente se agregava em páginas, né, em grupos de apologética, a gente acabava tendo contato com católicos e os católicos de alguma forma tentavam desviar. Aqui já é outro vídeo dele, ó, reagindo ao ex-protestante, que se tornou católico, porque foi estudar a história da igreja. Simples, pô. Com sinceridade, com amor. Se você for estudar a história da igreja, visão desses caras aqui, você vai ser mais um protestante ignorante. O que seria uma apologética de um mero cristianismo para uma apologética do catolicismo. E aí o argumento mais comum era justamente esse. Era o argumento de que a igreja primitiva, a igreja antiga, era católica, de que todas as doutrinas, todos os dogmas católicos estavam lá desde o início, que poderiam ser rastreados até as fontes primitivas, poderiam ser demonstrados. Não estava. Ela está. Toda a fonte primitiva está no catolicismo. Está nessa tradição apostólica, que é o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos deixaram, confiaram, bispo. Foi transferido aos bispos por sucessão apostólica. Então, cara, se estudar a visão da igreja, você vê muitos historiadores aí mentirosos, como aquele Lucas Gesta, que é outro historiador mentiroso,
Você vai ver como os caras vão fazer com a história, cara. Você é um cara inteligente, sim, realmente, você é um cara inteligente, eu reconheço. Mas você usa a inteligência para degrinir e destruir um fato que é verídico na história. Que é verídico na patrística. A patrística não é protestante, como diz o Rafael Pablo aí também, tentando reprovar isso. Lucas, mas olha, você vê essa classe de protestante tentando provar que a patrística leva ao protestantismo. Os acadêmicos, não é confiável, meu. É confiável que os cursilhos, confiável que o ministério, os sucessores dos apóstolos. Eu vi o vídeo todo aqui, ele fala que mas um pai do século II e um pai do século IV, qual tem a fonte mais a autoridade? O século II ou o século IV? O século IV, no século II, tem uma coisa muito diferente. O século II não está tudo explícito ainda. Já no século IV, já está explícito. Nem um padre da igreja do século II ou do século IV discorda do outro, pô. Porque lá no século IV já está mais entendido. E o protestantismo que vem 16 séculos de atraso? Você fica com a fonte de um pai da igreja do século II e nega a fonte do século IV, e o protestantismo que vem do século XVI? Você se contradiz, cara. Porque o seu desespero esse vídeo seu todo aí que é o quê? É para protestante não buscar a história da igreja. Porque se um protestante honesto for buscar a história da igreja, fica cansado dessas divisões, dessa seita, desse ensinamento protestante, ele for buscar realmente estudar fundo a patrística ou a história da igreja, ele vai abaixar as placas da sua igreja, vai parar de seguir vocês. Porque ele vai conhecer a verdade. Ele vai conhecer que o protestantismo é uma invenção de Lutero. Ele vai falar do padre Paulo Ricardo aqui, ó. Aí a gente para e depois vamos, sei lá, pegar pedaços, né? Porque eu não vou mostrar o vídeo todo. Criados até as fontes primitivas poderiam ser demonstrados em sua continuidade ao longo da história e que nós protestantes simplesmente negávamos a história da igreja. Então esse foi o principal argumento que inclusive me fez iniciar o blog Respostas Cristãs. Acredito que muitos de vocês conheçam. Se você ainda não conhece, dê uma checada no meu blog, lá tem muito material, especialmente sobre patrística. E eu levei bem a sério esse argumento. Eu falei, será mesmo, né? Será que no século II a igreja simplesmente explicitou todas essas doutrinas católicas e nós protestantes é que perdemos o bonde da história? E aí? Vocês vêm do século XVI. Você quer comparar ali na fonte primitiva do século II ou você quer comparar lá no século XVI? Olha só. Claro que é o século II. Porque vocês nem sonhariam em existir. Eu fico com a fonte ali do século XVI. Quem são essas pessoas que estão sobre esse jurisdição, esse pastoreio lá no século XVI? Os pais da igreja, ou século II, os pais da igreja. Olha só como você se contradiz. Você aceita a fonte do século II, plausivamente, mas vocês vêm do século XVI. Olha só. Então não tem o que falar, meu querido. Protestantes é que perdemos o bonde da história? E aí, como eu sempre fui uma pessoa um pouco cética, né, em relação às narrativas, eu tive o seguinte compromisso, né? Eu falei, vou estudar a história da igreja, mas vou estudar a partir das melhores fontes possíveis. Foi aí que eu comecei a pesquisar e a me munir de uma série de fontes que traziam, inclusive, o desenvolvimento histórico de doutrinas católicas. A primeira que me chamou a atenção, que eu julgo que é a mais importante para qualquer pessoa que vai interagir com o catolicismo, é justamente a questão do papado, né? O papado é o elemento identitário do catolicismo romano. E a partir dali, E tem prova histórica. Irineu de Leão fala. Essa questão do papado aí, vocês não tem como refutar tanto de Bíblia e tanto da tradição. Porque aqui, essa patrística aqui, ó, Eusébio Cesareia, vai narrar os sucessores desse Papa, de São Pedro. Esse livro aqui, a patrística, vai narrar que Pedro
e São Paulo, os dois gloriosos apóstolos morreram ali em Roma, onde Pedro governou, pregou 25 anos, e São Marcos era seu discípulo. Então não tem como, cara. Eu vou ver essa fonte aqui na patrística, eu vou continuar acreditando no protestantismo? Olha só, cara, eu abri sem querer aqui, olha só como o Espírito Santo ele age, cara. Aquele que o teme, aquele que ama a igreja, ó. Capítulo 15, capítulo 15, né? Ponto 2, ó. Com efeito, existe uma carta em nome da igreja, a qual ele preside, dirigida à igreja do ponto que assim opõe a que a ela se refere. A igreja de Deus peregrina Esmina, a igreja de Deus peregrina em Filomon, e a comunidade da Santa Igreja Católica, espalhada por toda parte, a misericórdia, a paz, o amor de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, superabundante entre vós, irmãos, nós vos escrevemos as notícias sobre o martírios e bem-aventurado Policarpo, que por seu martírio, de certo modo, pôs um selo à peregrinação e fê-la a Cesar. Olha só. Está citando aqui o martírio de São Policarpo. Agora a pergunta que eu faço, Bruno Lima. São Policarpo, ele tinha visão protestante? São Policarpo, ele está defendendo essa tese protestante? Só defendendo a igreja, sendo martirizado, derramando seu sangue por essa igreja. Olha outra coisa aqui interessante. O protestante ele não fala, cara. Ah, mas você, eu comecei a estudar a história dele, meu irmão. E não se converteu? Você estudou a história da igreja e não passou a amar essa igreja? E a partir dali, tá vendo o desespero? Eu me muni das melhores fontes possíveis. E digo que a maior parte dessas fontes eram fontes católicas. Porque a minha ideia era, eu vou ter contato com a melhor defesa possível do catolicismo nesses dogmas, nessas doutrinas. Na época, o primeiro livro que eu acabei lendo, inclusive, foi o livro sobre o desenvolvimento do papado do Klaus Schatz, que é um acadêmico católico. Inclusive, eu sempre recomendo a todos que queiram conhecer uma perspectiva católica a respeito do desenvolvimento dessa doutrina, adquirir a obra de Klaus Schatz, infelizmente. O Bruno Lima, acadêmicos para mim não me interessa. O que me interessa é fonte que vem do magistério. O que interessa é a patrística, que foi escritos pelos pais da igreja. Não está traduzido para o português, mas está disponível em inglês, espanhol, em alemão também. E a partir dali eu comecei a observar que havia uma diferença muito grande entre aquilo que se ouvia nas narrativas apologéticas nas páginas de internet, né? Eu até na época cheguei a fazer alguns cursos do Padre Paulo Ricardo, inclusive não recomendo, até mesmo para você que é católico. O Padre Paulo Ricardo é extremamente superficial, ele não tem autoridade nos assuntos nos quais ele se propõe a fazer curso. Então você tem autoridade, mais que o Padre Paulo Ricardo. Olha só. Aqui que é a cereja do bolo. Porque se você for acompanhar os vídeos do Padre Paulo Ricardo, explicando a história da igreja, a tradição, você vai começar a entender esses caras aqui, ó. Eu não recomendo o vídeo do Padre Paulo Ricardo. Não, tal. Eu garanto para você que o Padre Paulo Ricardo ele é mais acadêmico que você. Eu garanto para você que o Padre Paulo Ricardo ele tem mais autonomia, mais autoridade, historicamente, que você. Porque quem guia o Padre Paulo Ricardo é o Espírito Santo. Ele deu a vida pela igreja. Está dando a vida pela igreja. Não para um fundamentinho, praquinha de homens. Então você tem tanta autonomia assim
que você fica com um pai da igreja do século II e nega um pai do século IV. E o protestantismo vem do século XVI. Eu não entendo, protestante. Aonde vocês querem chegar? Porque o medo de vocês é que acontece igual esse irmãozinho aqui, ó. Se tornou católico. Porque foi estudar a história da igreja. Cansou dessas mentiras suas? Nos assuntos nos quais ele se propõe a fazer curso, pelo menos O padre Paulo Ricardo não é tanta referência assim que o Lucas Banzoli ele tem tanto vídeo falando do padre Paulo Ricardo. Se o padre Paulo Ricardo não tivesse tanta autonomia assim, por que o padre Paulo Ricardo ele é tão perseguido? Tão degrinido por vocês, jumentos mentirosos, opostores da fé, adulteradores da história, de Bíblia. O que você está defendendo? É a pergunta que eu faço. Nos assuntos nos quais ele se propõe a fazer curso, pelo menos dentro dessa área de história da igreja. Vamos dar um pause aqui, ó. Olha só, vamos mais para frente, vamos ver aqui, ó. Vamos que um cuidado sensáveis para a gente compreender o cristianismo latino e o cristianismo oriental era criada, né? Eles achavam que isso era algo que deteriorava o culto. Do Jaroslav Pelikan ou mesmo do Campenhausen histórico necessário do período patrício. Eu achei um vídeo do irmão aqui. Olha só. Ele falou uma coisa muito interessante que eu fiquei muito impactado, cara. Dá um pause aqui pra ver se eu acho. Olha só, parabéns, irmãozinho, pelo esse vídeo aqui. Eu tô usando um vídeo seu aqui para reagir também em cima desse mentiroso. Reagindo ao protestantismo, Bruno Lima. Aqui, ó, o canal dele é contribuindo sobre Aro Rocha 8936. Segue o canal desse cara aqui que é muito bom também. O canal desse irmão católico aqui, construindo sobre a rocha, né? Muito interessante, cara. Olha só. Olha esse outro argumento que ele usou aqui, vou ver se eu encontro aqui. Vou ver se eu encontro aqui fácil. A análise sempre tem que ser individualizada. Quando a gente fala de questões históricas, por exemplo, um pai da igreja que viveu no século II, em regra, ele tem mais autoridade para falar de uma questão histórica que faz parte do século I. Olha só, um pai do século II, ele tem mais autoridade do que outro pai do século IV. Agora a pergunta que eu faço, que ele vai falar aqui no vídeo. O protestantismo, ele vem no século XVI. Olha só como ele contradiz. E depois fala do padre Paulo Ricardo, que não é confiável. Você fica com o padre Paulo Ricardo ou fica com esses mentirosos? A pergunta que eu faço. Do que um pai da igreja que viveu no século IV. E isso é uma coisa que a gente vê comumente em debates. No século IV, a revelação está mais explícita. No século II, não. Por quê? Um pai do século II tem mais autoridade do que um pai do século IV. Não, meu irmão. Porque tem um pastoreio que pastoreia essa igreja. Tem a sucessão, que vai passando por bispo e etc. Ali no século IV, a revelação está mais explícita do que no século II. Você fica com a fonte do século IV, ou II, e nega a fonte do século IV. Então, qual é a fonte do protestantismo? Século XVI. Então, cai por terra aqui essa visão sua. A história me tornou protestante. Cai por terra aqui o tema do seu vídeo. Cai por terra o esgoto e a mentira que você está falando sobre o padre Paulo Ricardo. Olha o que o irmãozinho vai falar. O pastor Eliseu, ele trouxe, por exemplo, uma série de testemunhos que nós unimos, né, o pastor Eliseu com elas, a respeito de como a igreja pré-nicene, especialmente, ela tinha uma atitude bastante hostil
contra as imagens, né? A igreja pré-nicena via a utilização de imagens no culto e o culto às imagens como um reflexo do paganismo. Né? Eles constantemente estavam contrastando o cristianismo com o paganismo e afirmando que a igreja cristã não era como os pagãos que adoravam o Deus invisível a partir da matéria criada. Né? Eles achavam que isso era algo que deteriorava o culto. Você vê esses testemunhos em Leôncio Félix, em Orígenes, em Lactâncio, enfim, uma série de autores da época. E aí no debate... E esses autores que você está citando aí são todos católicos. O protestantismo, infelizmente, ele vai estar... Sérgio Roberto, tanto, se você vê qual... Não tenha medo desses caras, pô. Se o protestante está falando, tá na Bíblia, realmente, beleza, tá na Bíblia, me mostra. Todo o contexto. Não fora de contexto. É, mas o pai da igreja, como origem, como tal. Meu irmão, me mostra todo o conteúdo, mostra todo o documento. Porque vocês vão pegar pedaços do documento. Pedaços de falas de pai da igreja. Olha só, olha a contradição dele. Vamos ver aqui, vamos pesquisar um pouquinho aqui, ó. Olha só. Meu irmão vai dar uma tapada nele que eu fico até feliz, cara. Só pra gente entender aqui, ó. Olha só. Simples para entender isso, ó. Um pai da igreja do século II e um pai do século IV possuem essencialmente a mesma autoridade doutrinária fundamental perante a igreja, pois ambos são considerados testemunhas privilegiadas e pilares da tradição apostólica. No entretanto, há nuance de pessoa teológica e contexto histórico entre eles. Ó. Autoridade dos pais da igreja. Ó. Testemunho da fé. Todos os padres da igreja formam um bloco unicamente de referência. O Consensus Partum, né? Que ajuda a definir a correta interpretação da Sagrada Escritura. Defesa doutrinária. Um pai da igreja, pai do século II e um do século IV, ensina algo em perfeita comunhão com a fé católica. Por exemplo, um pai lá do primeiro século e um pai aqui do século XXI tem a mesma autoridade. Por quê? Porque foi passado de sucessão para sucessão. Muito diferente desses fundamentinhos que esses caras querem defender. Você vê a visão de Macedo? Tem a mesma visão que o Eugênio Duque? Ou Valdomiro Santiago? Não tem, cara. Olha só, não tem diferença, porque quem define isso aqui é o magistério. Não tem como, cara. Se um pai do século II e um do século IV ensina algo em perfeita comunhão com a fé católica. O valor de autoridade dele como testemunha da tradição é igual. Ó. Diferença temporais e contextuais. Ó. Século II. Ó. Pais apostólicos e apologistas. Ó. Então, mais próximo dos apóstolos, o foco deles era consolidar a identidade cristã frente às perseguições do Império Romano. Estrutura básica da organização eclesiástica de defesa contra a heresia primitiva. Século IV, etc, cara. E vem falar do padre Paulo Ricardo, que é um excelente catequista, certo, protestante? Uma coisa muito interessante, que eu não vou esticar muito esse vídeo seu. Ó, porque eu não acredito nos acadêmicos. Com todo respeito, pô. É só.
Vamos ver aqui, não quer abrir aqui. Dá um pause aqui de novo. Travou. Voltando aqui, ó. A Igreja Católica vê o estudo acadêmicos como ferramenta valiosa para compreender a fé, mas não a considera infalível ou fontes verdade absoluta por si mesmo. A palavra final sobre a verdade doutrinária pertence ao magistério. Eu posso citar 100 acadêmicos. Ele estuda muito acadêmicos. Mas não é fonte, não é magistério. Para nós, a fonte nossa é o magistério. Certo, Bruno Lima? Ó, subordinação à revelação divina. Os acadêmicos estudam a fé. O magistério preserva a fé. Ó. A teologia serve à revelação. A Bíblia e a tradição guia a pesquisa. O papel do teólogo e cientista. Ó. Então, cara, para nós o que interessa é o quê? A tradição, o magistério e a escritura. O pilar. Certo? É simples entender isso, meu querido. É simples. Dá para se notar. E cadê a Bíblia, cara? Aqui, ó. O fundamento protestante é somente a escritura. Então, cara, esquece a história da igreja, esquece os pais da igreja, esquece a patrística. Por que vocês estudam a patrística? Por que vocês estudam a história da igreja? Porque o lema da reforma é a escritura. Então, eu não entendo, cara. Olha só, compreendendo perfeitamente o seu dilema, para muitos cristãos, o estudo da patrística, os escritos dos primeiros pais da igreja e da história eclesiástica pertence à primeira vista, aponta exclusivamente para o catolicismo romano ou ortodoxo oriental. No entanto, existe uma sólida tradição apostólica, protestante, né? Apostólica, protestante, ó. Muitas vezes chama de patrística protestante ou alta igreja, né? Que demonstra como a história e os pais da igreja, na verdade, sustentam a doutrina centrais da reforma. Olha só, aqui é um estudo que eu estou... Os protestantes, ele quer sustentar o quê? Não, a patrística defende a reforma protestante. Os pais patrísticos são só escrituristas, mas nenhum pai da igreja, nenhum pai patrístico e nem a patrística abona esse pensamento moderno de que vem em 16 séculos de atraso. Protestantismo. Nenhum, cara, nenhum. O princípio do só escritura na patrística. O protestante não rejeita a tradição. Ele a subordina à escritura. Os primeiros pais da igreja faziam exatamente mesma coisa. Ele via a Bíblia como autoridade final e infalível para julgar qualquer doutrina. Olha só a diferença. Quem interpreta, quem desenvolve, quem interpreta, quem degusta é o magistério. Os pais da igreja, sim, eles eram só escrituristas, mas com a autoridade da igreja, com a autoridade da tradição. Santo Irineu de Leão, 130 a 202. Ó. Nós não conhecemos o método de nossa salvação através de outros que não aqueles por quem o evangelho chegou até nós, o qual ele